Se alguém te disser que você tem baixa resiliência, você ficaria ofendido? Ofendida? Ou se alguém comentasse, na depressão pode haver baixa resiliência. Você acha isso ofensivo? É bem possível, né? Eu comentei em algum outro vídeo sobre. Eu não lembro o tema agora, mas eu comentei de passagem uma palestra que eu tinha visto um dia anterior sobre neurobiologia da resiliência. E tinha uns estudos, já eram em animais ainda, mas enfim, era uma ideia interessante para ser estudada sobre a baixa resiliência em depressão. E eu passei por isso, comentei. E uma moça até comentou, ela acho que esse ponto pegou pra ela. Ela comentou, nossa, mas como assim? Eu não lembro o comentário dela, então não vou ser fiel ao comentário dela. Mas ela não achou legal, principalmente, sei lá, um canal de psicologia falar isso. E foi curioso, ela deu uma exagerada, mas eu entendo por que que isso aconteceu, porque um fator importante para isso é a gente ver isso do ponto de vista moral. E até pelo como ela ficou, pelo como ela se expressou, parece que ela sentiu uma ofensa, um problema moral nisso aí. E aí foi interessante até falado, agradeci ela, falei, legal, porque eu nem tinha pensado nisso e é um ponto para eu olhar, às vezes para melhorar a forma de me comunicar, também da parte de quem ouve, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ouve, às vezes, muito frequentemente, e o modo como ela entende, ela usa para é, ver as coisas, falar sobre as coisas e atacar também. Ela meio que fez um ataque, assim, um começo disso. Aí, mas tudo bem, faz parte. E aí, eu fiquei pensando assim, por que que isso incomoda as pessoas, né? Por que que esse comentário? Porque tudo que é do ponto de vista moral envolve esse tipo de coisa, envolve um negócio, mas assim, o sangue ferve mais. Não é você falar de sabe, de uma roda, de uma pedra. Daí, não me emocione em nada. Agora, quando você fala do ponto de vista moral, o bicho pega. Só que o ponto que eu quero chegar aqui, e estou usando isso de exemplo, é que, na verdade, é uma coisa que eu já quero falar há um tempo, e isso é um exemplo disso. Talvez eu fale disso em vários outros momentos, porque isso é importante pra caramba. É a separação entre ciência e moral, entre psicologia e moral. Então, por exemplo, se fala assim, em psicologia, em ciência, fala, ó, pode existir menos resiliência em pessoas com depressão. Isso não tem nada a ver com nenhuma questão moral, com nenhuma questão de julgamento, de valor, de nada, não tem a ver. Então, nesse ponto de vista, nessa perspectiva, a gente não julga a pessoa. E às vezes isso que é o motivo de alguém ficar ofendido, né? Fala assim, você tá julgando a pessoa, às vezes você tá falando que ela é fraca, ou que é culpa dela. Não, não é nada disso. Por isso que a diferença de perspectiva é muito importante. Quando você vê o senso comum, né? E eu falo isso não é ofendendo o senso comum. É falando assim, que ele é um modo que a gente pensa naturalmente. A gente vai aprendendo, reproduzindo, falando, pensando, aí briga, e aí não entende direito algumas questões que estão num outro campo, que é o campo científico, em que a gente trata as coisas, a visão que a gente tem, ou eu acho que deveria ter, é diferente. É diferente. Tem um problema também na psicologia que ela lida com essas. Ela acaba esbarrando muito em questões morais e ela pega muitos conceitos do senso comum e usa. Então, assim, um conceito que a pessoa fala no senso comum usa, tem um significado, por exemplo, resiliência, em ciência vai ter outro. E não tem essa questão de julgamento. Mas aí, né, você transpor uma coisa para outra dá confusão. Porque, por exemplo, imagina a analogia. Em medicina, se você fala que alguém tem baixa no sistema imune dela e por isso ela está doente, ou é um fator que contribui para a doença dela, tá ali. Você não fica julgando geralmente se a pessoa é ruim, ou se ela é, sei lá, se ela é fraca, se ela tem. Entende? Não tem julgamento moral. Fala, é um estado do organismo dela que tá de tal modo, isso favorece um certo problema de saúde. Com resiliência é a mesma coisa. Desse ponto de vista científico, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, a pessoa ela tem baixa resiliência,
A visão científica e a visão que eu tenho ao falar disso é o porquê. Esse é um estado dela, e eu não tô falando que é culpa dela, nem penso nessas coisas, não tem isso de ficar culpabilizando, é culpa dela, ela é fraca ou não. É porque as coisas chegaram nesse estado. Então é uma coisa muito menos, é mais impessoal. Como médico lidando com o sistema imune, é, às vezes médico faz esse julgamento moral, eu também acho zoado demais, de falar, porque você é fraco, porque você fez isso, porque você não fez aquilo. Eu lembrei do médico do Quilos Mortais, que ele dá umas catracadas no pessoal lá que às vezes não consegue perder peso. Eu fico pensando, não é simples assim, por exemplo, né, perder peso. Você tem que lidar com comportamento e você está lidando com coisas além da pessoa. Não é só ter força de vontade, eu falo isso da hora, não é só ter força de vontade. Não é pensar positivo. Não é ser forte, ter mente forte, mente fraca. Isso não é muito útil para pensar, analisar bem a situação. Então, quando eu vou analisar resiliência, a baixa resiliência, por exemplo, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, por que que ela tem baixa resiliência? Aí eu vou, por exemplo, posso buscar na história dela. A resiliência tem algum fator, alguma. Geralmente tem, né, em proporções variadas. Qual a contribuição genética disso, ambiental, história de vida dela? Como que ela se desenvolveu ou não? Por que que não se desenvolveu? Que problemas ela teve que deixaram ela com baixa resiliência? Entende? É mais no sentido assim de, como é que estão as coisas e como é que a gente mexe nisso aí? Como é que a gente melhora isso aí? Não é, não vai fazer sentido eu falar assim, tem baixa resiliência, logo, a culpa é dela. Não tem nenhum sentido pensar assim. Dessa perspectiva científica. E, inclusive, eu acho prejudicial de qualquer modo. Né? Você vê a pessoa com depressão, e a pessoa fala, é falta de serviço, falta de vontade, falta de não sei o quê. Você tem que explicar isso também, entende? Você tem que explicar assim, tá, a depressão, ela tá com falta de vontade. A pessoa fala, não, é porque ela não tem força de vontade. Tá, mas por que que ela não tem força de vontade? Entende? As pessoas buscam uma essência nas outras, ou nelas mesmas, dizendo assim, isso depende de mim. Sou eu que sou fraco, eu sou forte, eu sou ruim, eu sou bom. E essa visão moral de avaliação não é por aí. Não é por aí que a gente pensa, sabe? Pelo menos do ponto de vista psicológico, científico, não é por aí. Não é pra ser. Então eu quero entender essas coisas. Se a pessoa não aguenta levantar da cama e a casa dela, sei lá, tá horrível, ela não consegue fazer nada, eu não vou julgar ela porque ela não consegue fazer nada. Eu vou tentar entender por que que ela não consegue fazer nada. Porque a falta de força de vontade, a falta de resiliência, a falta de capacidade, a falta de aderência a uma dieta para perder peso, qualquer coisa dessa, tem um monte de fatores envolvidos. Não é se olhar. O senso comum é simplista, né? A gente tende a olhar para a pessoa e falar, ela é fraca, ela é não sei o quê. Isso é péssimo, não ajuda muito. É assim, tá. Um outro ponto de vista para a gente olhar. Tá, se ela tem baixa resiliência, né? O porquê? O que que tem nela? E aí, por exemplo, você vê a história da pessoa, você vê o desenvolvimento dela, questões genéticas também, questões sociais, e todos os fatores que envolvem a pessoa e fazem ela ser o que ela é, como que eles estão, o que que aconteceu. Então, é mais nesse sentido o pensamento, sabe? Então, a questão de falta de resiliência e depressão ela assim, né, o estudo nem tá bem estabelecido ainda. É uma questão secundária, mas a questão principal aqui é separar a questão moral da questão analítica científica. Você vê com outra visão, é totalmente diferente. E eu vou te falar assim, não é, pessoalmente, não acho que a visão científica deve ficar na ciência ou a visão psicológica deve ficar quando você exerce a psicologia. Ou não precisa ficar, eu não sei se deve ou não. Isso é questão moral também que eu não sei, cada um faz o que quer. Mas eu uso essa visão pessoalmente também, então veio pro meu senso comum isso, e pra mim é muito bom eu ver as coisas desse jeito, sabe? Eu consigo, por exemplo, ter muito mais paciência, entender muito mais as pessoas
do que se eu ficasse julgando, ah, ela é fraca, ah, ele é forte, ah, não sei o que tem. Porque isso aí é uma. Enfim, as consequências não são boas, não é uma visão bem. A visão pobre das coisas é limitada de várias formas. Então, uma pergunta que você pode se fazer, né? Ah, você tá julgando alguém, ou se você se pegar fazendo isso, a gente faz mesmo. É o comum, né? É o nosso padrão. Ou, você entender aquilo, né? Você tá falando, resiliência, tá? O que que tem? Por que que a pessoa tem menos ou tem mais? Entende? Não é uma questão da pessoa. Você não pode culpar a pessoa simplesmente por ela ter menos ou mais resiliência. Não faz muito sentido isso. Não ajuda muito, entendeu? Geralmente atrapalha. Foi mais assim uma- um pensamentos que eu tive a partir desse comentário. E não tem problema, né? A moça ter comentado e ter achado ruim. Até porque olha como é que. Vamos fazer uma meta-análise da coisa. E eu não me incomodo tanto com ela, com a postura da pessoa de às vezes criticar, e fazer um monte de suposições erradas, porque eu entendo que o processo de entendimento dela é diferente do meu. Então, quando eu falo assim, baixa resiliência na depressão, eu vejo as coisas de uma forma, por causa da minha história. Então, a minha vida me levou a isso. Eu não tô me dando mérito nem tirando o mérito da pessoa. São estados diferentes das coisas, né? Se eu for falar de alguma coisa de uma área que eu não entendo, posso falar besteira também. E às vezes a pessoa fala, não, não é bem assim, cara. Só que, então eu entendo que as pessoas se exaltem, principalmente quando é uma coisa moral, de delas se sentirem também julgadas ou você está julgando alguém. Mas isso foi um pressuposto da pessoa, não estava em mim o julgamento. Ela entendeu como julgamento, porque a forma dela de ver as coisas tá acostumada com isso, né? Enquanto você falar isso, parece um julgamento, parece estar culpando a pessoa. Então eu entendo. Então vê como que isso pode estar em toda parte, essa mudar, porque no fundo basicamente é mudar a sua visão das coisas. Você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Eu brinco às vezes com que é tipo o Neo quando, acho que no final do primeiro filme, né, ele tá lá vendo. Primeiro ele vive na Matrix, achando que é a realidade. Eu não tô aqui, também não entenda nada moral aqui. É uma questão mais descritiva, uma metáfora. Ele tá vivendo no mundo e tá vendo as coisas como elas são. A partir de um momento ele começa a ver os códigos binários descendo, né? Um monte de 0 e 1, aquela telinha verde, os zeros e uns caindo. Então ele tá vendo as coisas que compõem aquele mundo. Então ele vê os agentes da Matrix, que são inimigos dele, e ele vê os zeros e uns. É um pouco essa pegada, essa metáfora é boa. Porque a gente vai olhar para uma pessoa e vai entender o que compõe essa pessoa. Não precisa, esse julgamento de ela é fraca ou forte é uma coisa bem superficial. Porque você não entende o que compõe fraqueza ou força. E não precisa achar que fraqueza é ruim e força é bom. É questão de entender, por que uma coisa é fraca e por que uma coisa é forte. Uma pessoa é fraca ou forte. Não precisa, você pode tirar o julgamento moral disso. Tem muitas vantagens nisso. Comenta aí o que você acha dessas ideias, desses pontos de vista, se você já mudou visão de mundo, como é que foi? Você consegue ver essas coisas de um outro ponto de vista, questões morais, se você consegue. Às vezes você se pega julgando, às vezes eu me pego julgando. Eu falo, nossa, não, cara, calma aí. Então eu me policio também. Falei, isso é um julgamento moral e eu não gosto em mim isso, né? Eu não. Até tenho criei uma certa paciência por isso tudo que eu falei com os julgamentos morais das outras pessoas, por causa desse processo de entender por que que elas julgam também. Eu não simplesmente, por exemplo, se as pessoas julgam moralmente, igual a moça fez, eu não falo, então ela é uma escrota, então não sei o que que tem. Não, eu tento, por que que ela tá, julgando assim? Eu tento entender os componentes disso. E é uma visão assim, extremamente interessante. Acho muito legal ver as coisas dessa forma, os zeros e uns. Comenta comigo, vamos conversando. Um abraço.